Por que devemos nos aproximar de Deus? Uma narração por Cidelci Ribeiro. A vida humana é cheia de perguntas essenciais. Qual é o sentido da existência? Onde encontrar paz em meio às dificuldades? Como lidar com a injustiça, o mal e a dor? As respostas para essa e outras perguntas encontram-se em um só lugar, na presença de Deus. O homem, por si só, busca respostas em caminhos falhos, prazer, riquezas, status, força própria. Mas tudo isso é temporário e insuficiente. Somente ao se aproximar de Deus, o coração encontra vida verdadeira, amor incondicional, propósito claro, esperança duradoura e proteção constante. Cada passo em direção a Ele é um passo em direção à plenitude que o mundo jamais poderá oferecer. A pergunta hoje, urgente, que precisa ser respondida é: estamos vivendo com Deus ou apenas existindo sem Ele? Reflita, abra seu coração e permita que Ele se torne o centro de sua vida, porque nada fora dele pode preencher plenamente a alma humana. Prepare-se, vou te apresentar a partir de agora 12 razões pelas quais devemos nos aproximar de Deus. 11 delas nos forja para vivermos a plenitude na terra, mas a 12ª define o nosso destino. Em cada uma delas, veremos como Deus transforma a nossa vida, fortalece o coração e prepara o caminho para a eternidade. Razão número 1. Porque só nele existe a vida e ele nos ama incondicionalmente. Muitos confundem viver com simplesmente existir. Ter batimentos cardíacos, respirar, trabalhar, rir e até acumular conquistas pode dar a impressão de que a vida está completa. Mas, na verdade, existem multidões que estão vivas biologicamente, porém mortas espiritualmente. Jesus confronta essa ilusão quando declara em João capítulo 14, versículo 16: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que tem a vida para oferecer apenas como algo externo. Ele afirmou que Ele mesmo é a vida. Aproximar-se de Deus, portanto, não é um detalhe da fé. É a própria condição para experimentar vida plena e abundante. O ser humano nasceu para viver em comunhão com o Criador. Sem essa ligação vital, ele se torna semelhante a um galho arrancado da árvore. Pode até manter sua aparência verdejante por um tempo, mas inevitavelmente se tornará seca. Jesus disse em João 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a realidade dura que muitos tentam negar. Sem a proximidade com Cristo, tudo que o homem faz se torna passageiro, raso e sem valor eterno. O mundo oferece entretenimento, prazeres, status e conquistas materiais, mas nada disso pode preencher o vazio existencial que habita no coração do homem. Esse vazio é a assinatura de Deus dentro de nós, clamando pelo autor da vida. Afastar-se de Deus é tentar calar esse clamor com ilusões. É como um enfermo que rejeita o remédio verdadeiro e insiste em calmantes temporários. Por outro lado, quem se aproxima de Deus experimenta algo extraordinário, uma vida que não depende de circunstâncias. O apóstolo Paulo, preso em Roma, podia declarar em Filipenses 1, versículo 21: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso só é possível porque a vida em Cristo não se mede pelo que temos ou conquistamos, mas por quem habita em nós. Quando alguém vive sem Deus, cedo ou tarde se depara com a sensação de estar correndo atrás do vento. As realizações não trazem plenitude. Os relacionamentos, mesmo intensos,
não suprem e os bens, por maiores que sejam, não aliviam a inquietude. Esse é o horror de viver distante de Deus, existir sem viver, respirar sem propósito, caminhar sem destino. A pergunta que precisamos responder, urgente, hoje é: estamos vivendo ou apenas existindo? A verdadeira vida não está em diplomas, salários, fama ou poder. Está em Cristo. Aproximar-se de Deus é conectar-se novamente à fonte, é beber da água que mata a sede da alma. Jesus declarou em João, capítulo 10, versículo 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Afastar-se dele, pelo contrário, é condenar-se a uma vida rasa, frágil e sem essência, até que o vazio se torne insuportável. Mas isso muda quando descobrimos que Ele nos ama incondicionalmente. Desde o berço, o coração humano busca confirmação. Sou querido? Pertenço a alguém? Minha dor interessa? É uma pergunta básica que determina escolhas, relacionamentos e até a própria identidade. A maioria das relações humanas responde parcialmente a essa necessidade. E quase sempre condições. Ama-me, contribua, corresponda, não mostre fraqueza. Mas o amor de Deus quebra esse padrão. Ele não é medido por desempenho, não depende da reciprocidade e não se desgasta por mágoas. Aproximar-se de Deus é perceber que existe um amor que nos alcança antes de merecermos, que nos envolve mesmo quando falhamos e que nos restaura enquanto somos fracos. O amor de Deus começa antes das nossas palavras, antes das nossas boas intenções, antes do nosso consertei-me. A Escritura aponta isso com clareza, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Note, o sendo nós ainda pecadores. Não fomos amados porque nos tornamos dignos, fomos amados quando estávamos perdidos em desordem, incapazes de pagar a dívida que nos esperava. O gesto de Deus não é uma resposta à nossa bondade, é a raiz da nossa salvação. Quando entendemos esse ponto, tudo muda na vida prática. O amor divino não se limita em um sentimento agradável, é uma ação que se manifesta na restauração, na paciência e na pacificação da alma. Ele nos alcança nas nossas noites de autocondenação, quando a voz interior diz: não és suficiente. Ele sussurra o contrário: tu és amado. Essa verdade tem poder libertador. Tira o peso da performance e coloca o peso da graça. Veja esse texto. Ele ajuda a explicar a natureza desse amor e sua diferença em relação ao amor humano. O texto diz assim: nisto consiste o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho por propiciação dos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Aqui há duas coisas essenciais. Primeiro, o amor de Deus precede o nosso. Segundo, ele se manifesta de modo prático. Enviou o seu Filho para resolver o problema que nos impedia de ficar ao lado dele. O amor divino é a iniciativa mais a solução. Não fica em declarações, envolve dívida quitada, reconciliação operada e futuro garantido. O inverso desse amor é sutil e cruel. Sem o conhecimento do amor incondicional de Deus, a pessoa vive condicionada. Precisa provar seu valor constantemente, mede afetos por retornos, tem medo de expor falhas e acaba construindo uma máscara social. Essa busca por aceitação gera ansiedade, manipulação emocional e um cansaço existencial. O tipo de cansaço que dinheiro, elogios e sucesso não curam.
Há também o risco da falsa religiosidade. Alguém que busca merecer a Deus por obras, transformando a fé numa conta moral em que os erros somam condenação e o descanso nunca chega. Em famílias e igrejas, esse padrão produz culpa crônica, julgamento e exclusão. Feridas que facilmente empurram pessoas para longe da igreja e para o isolamento. Mas o amor de Deus cura essas dinâmicas. Quando um coração aceita que foi amado primeiro, ele respira. Confiança começa a nascer. O medo de exposição diminui. A honestidade com os próprios limites surge. A consequência prática é corajosa. Pessoas passam a confessar faltas e pedir perdão, a aceitar ajuda e a perdoar. O amor divino não apenas absolve, ele reorienta o sentido da vida. Em vez de viver para provar valor, passamos a viver em gratidão. E da gratidão brota serviço genuíno, compaixão real e comunhão restauradora. Ainda que Deus corrija e discipline, o que muitas vezes é confundido com retirada do amor. Isso não anula o seu afeto, pelo contrário. Disciplina é sinal de paternidade. Disciplinar um filho não é deixá-lo sem amor, mas garanti-lo para o melhor futuro. Aquele que ama corrige, o que abandona maltrata. Assim, a proximidade de Deus nos permite suportar correções sem perder a paz, porque sabemos que o objetivo delas é nossa formação e não nossa expulsão. Reconheça a verdade, não viva mais segundo a régua do mérito. Passe alguns minutos declarando a sua incapacidade e recebendo a graça. Em oração, diga: Senhor, eu não mereço, mas eu recebo o teu amor. Substitua a performance pela gratidão. Toda vez que sentir o impulso de provar seu valor, lembre-se do que a cruz já fez por você. Isso muda decisões, palavras e relacionamentos. Pratique a vulnerabilidade saudável. Conte a alguém de confiança uma falha que você vinha escondendo. A experiência de ser ouvido e compreendido remove a máscara que você vinha sustentando. Sirva motivado pelo amor, não por obrigação. Procure um ato simples de serviço, visitar alguém, enviar uma mensagem de encorajamento, ajudar um vizinho. E faça isso como resposta à graça que você recebeu. Aproximar-se de Deus não é uma estratégia para melhorar a autoestima, é entrar na fonte que a sustenta de modo eterno. Quem está distante desse amor vive num drama onde todo afeto é provisório e todas as conquistas são emprestadas de uma segurança que nunca permanece. Quem se chega a ele, por outro lado, encontra alicerce, não porque passou em algum teste, mas porque foi amado desde o princípio. Razão número 2. Porque só em Deus encontraremos paz. Se há algo que o mundo moderno não consegue oferecer, é paz. As pessoas estão constantemente agitadas, vivendo em correria, escravas de prazos, metas e pressões. Tentam encontrar tranquilidade em viagens, em terapias, em relacionamentos, em conquistas materiais. Mas quanto mais procuram, mais percebem que a inquietação persiste. O coração humano, sem Deus, é um campo de batalha. Ansiedade, medo, insegurança e solidão se tornam vozes ensurdecedoras que não param de gritar dentro da alma. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses uma promessa que ressoa até hoje. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa declaração é poderosa porque nos mostra que há uma paz que não pode ser fabricada ou comprada, mas somente recebida de Deus. A paz que Deus dá não é a ausência de problemas, mas a presença dele em meio aos problemas. É possível estar atravessando o vale da sombra da morte e,
ainda assim, ter serenidade na alma, porque sabemos que o Senhor está conosco. Salmo 23, verso 4. Essa paz não é lógica, não se explica, ela transcende o entendimento humano. Pense em quantas vezes a humanidade tentou fabricar paz artificial. Uns buscam em prazeres momentâneos, bebidas, drogas, noites sem limites. Outros tentam em acúmulos, dinheiro, poder, status. Mas tudo isso funciona como um analgésico de curta duração. Alivia momentaneamente, mas a dor volta, e volta mais forte. É um desespero silencioso, porque por fora a vida parece perfeita, mas por dentro o coração está em ruínas. Jesus, antes de ir para a cruz, disse algo profundo aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 27. Ele fez questão de deixar claro que existe uma diferença entre a paz que o mundo promete e a paz que ele oferece. A paz do mundo depende das circunstâncias. A paz de Cristo transforma as circunstâncias. Quando estamos perto de Deus, o coração encontra descanso. O medo perde a força, a ansiedade não governa mais a mente e o desespero não dita os rumos da vida. Não significa que não enfrentaremos tribulações, mas significa que dentro de nós habitará um equilíbrio sobrenatural. Longe de Deus, o oposto acontece. Cada dificuldade se torna um peso insuportável, cada incerteza se transforma em desespero, cada silêncio se torna uma prisão. A grande tragédia de viver distante de Deus é tentar resolver com esforço humano aquilo que só a graça divina pode conceder. É como alguém tentando segurar água nas mãos, por mais que aperte, sempre escapa. Assim é a paz que não vem de Deus, sempre escapa das mãos do homem. Se hoje o seu coração está em guerra, saiba que a solução não está em novos planos, em novos lugares ou em novas pessoas. Está em uma aproximação real com Deus. É Ele quem guarda a mente dos ataques da ansiedade e do medo. É Ele quem estabelece calma no coração quando tudo ao redor parece ruir. A proximidade com Deus nos dá a paz que o mundo não pode compreender, mas pode testemunhar. O contrário disso é viver refém da própria alma, noites sem sono, pensamentos confusos, uma busca interminável por descanso que nunca chega. A resposta para essa inquietação não está em algo, mas em alguém. Está em Cristo Jesus. Aproximar-se de Deus é abrir a porta para que essa paz habite dentro de você. Razão número 3. Porque Deus é o nosso refúgio. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos tempestades na vida. Elas vêm sem pedir licença. Um diagnóstico inesperado, uma perda dolorosa, uma crise familiar, financeira ou espiritual. Nessas horas, o ser humano descobre sua fragilidade. Por mais fortes que pareçamos ser, por mais recursos que tenhamos, existem eventos que nos derrubam. É nesse cenário que a palavra de Deus brilha como farol. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, verso 1. Aqui, o salmista não fala de um refúgio distante, inacessível, mas de um Deus presente, que se torna abrigo no exato momento em que a dor chega. Aproximar-se de Deus é ter para onde correr quando a vida se levanta contra nós. Imagine uma casa construída sem alicerce. À primeira vista pode até parecer bonita, mas basta a tempestade chegar para que tudo desabe. Assim é a vida de quem se afasta de Deus. Por fora pode parecer estável, mas na primeira ventania os fundamentos se revelam frágeis. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, quando comparou o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha com o insensato que a levantou sobre a areia. A diferença não estava na tempestade,
pois ambos enfrentaram ventos e chuvas, mas no lugar onde havia firmado sua vida. Sem Deus, o ser humano busca refúgios temporários, amizades passageiras, vícios, conquistas materiais. Esses abrigos podem até oferecer sensação de segurança, mas não resistem às tempestades. Quando a dor aperta, esses refúgios desmoronam, deixando o coração ainda mais desprotegido e ferido. Por outro lado, quando nos aproximamos de Deus, descobrimos um abrigo inabalável. O Senhor não apenas nos protege do impacto das tempestades, mas também fortalece nosso interior para enfrentá-las. Estar sob o cuidado de Deus é como estar em uma fortaleza segura. Os ventos sopram, as ondas batem, mas o abrigo permanece firme. O salmista sabia bem disso quando escreveu no Salmo 91, verso 2: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Note que ele não fala apenas de um abrigo externo, mas de uma confiança interna. Aproximar-se de Deus é mais do que buscar proteção, é descansar em sua fidelidade. Mas o inverso é aterrador. Viver sem esse refúgio é estar exposto, vulnerável às forças destrutivas da vida. É como atravessar um deserto sem sombra, como enfrentar uma guerra sem abrigo. A dor se torna maior, a solidão mais pesada e o medo insuportável. A vida não pergunta se estamos preparados para a próxima tempestade, ela simplesmente a envia. A questão não é se enfrentaremos dificuldades, mas onde estaremos quando elas chegarem. Se você está próximo de Deus, terá um refúgio que o mundo não pode destruir. Nele, a angústia não tem a última palavra, o medo não governa a sua alma. Mas se estiver distante, qualquer vento se torna capaz de derrubar, qualquer lágrima se transforma em desespero. O convite de hoje é simples e profundo. Corra para Deus como seu refúgio. Não espere a tempestade cair para descobrir que você está sem abrigo. Aproximar-se de Deus é garantir que, mesmo nos dias mais sombrios, haverá um lugar seguro para descansar e um Deus presente para socorrer. Razão número 4. Porque só Ele nos mostra o caminho. Uma das maiores angústias do ser humano é a sensação de estar perdido. Muitos caminham pela vida sem saber de onde vieram, para onde vão e qual é o verdadeiro propósito de sua existência. O coração sem Deus é como alguém em meio a uma densa escuridão, tentando tatear o caminho com medo de cada passo. É por isso que a palavra declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, verso 105. Aproximar-se de Deus é encontrar direção segura, é ter clareza para escolher os passos certos, é não andar em círculos. Longe dele, cada decisão pode se transformar em armadilha e cada caminho escolhido pode terminar em abismo. A Bíblia nos mostra que, desde a queda do homem, o coração humano perdeu o rumo. Isaías 53, versículo 6 afirma: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. A ovelha sem pastor não apenas se perde, ela se coloca em risco, vulnerável a predadores e a precipícios. Assim é a vida sem Deus. Escolhas aparentemente boas se tornam ciladas. Atalhos fáceis levam a sofrimentos profundos. E a ausência de direção resulta em vazio e frustração. Muitos tentam substituir a direção de Deus pela sabedoria humana. Confiamos em filosofias, modismos, conselhos de ocasião, mas descobrimos cedo ou tarde que nenhum desses guias tem luz suficiente para atravessar a escuridão do mundo. O livro de Provérbios adverte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Provérbios, capítulo 14, verso 12.
O perigo de viver distante de Deus é justamente esse: acreditar que se está no caminho certo, enquanto, na verdade, se caminha rumo à destruição. Por outro lado, quem se aproxima de Deus descobre a beleza de andar sob sua direção. A palavra se torna lâmpada, iluminando não a estrada inteira de uma só vez, mas o passo seguinte, o suficiente para andar com segurança. O Espírito Santo guia o coração, trazendo discernimento e sensibilidade para evitar armadilhas e para trilhar os caminhos que levam à vida. Jesus, em João capítulo 8, versículo 12, fez uma declaração que resume tudo isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não se trata apenas de orientação prática, mas de segurança espiritual. Aproximar-se de Deus é andar em luz, afastar-se dele é escolher as trevas. E aqui está o horror do inverso. Quem vive sem a direção divina se vê perdido em si mesmo, preso em ciclos de erros repetidos, decepcionando com caminhos que pareciam promissores, mas resultaram em dor. A vida se torna uma estrada escura, cheia de tropeços e quedas. Todos nós precisamos reconhecer uma verdade. Não sabemos guiar a nós mesmos. Nosso coração é enganoso, nossos olhos são limitados, nossa percepção é falha. Precisamos de alguém maior do que nós, alguém que conhece o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Esse alguém é o Senhor. Aproximar-se de Deus é entregar-lhe o direito de dirigir nossos passos. É permitir que sua luz nos guie em decisões pequenas e grandes. É confiar que, mesmo sem enxergar o horizonte, Ele sabe exatamente para onde nos levar. Se você deseja viver sem o peso de caminhos errados e sem o desespero de estar perdido, corra para Deus. Só Ele mostra o caminho. Distante dele, a vida se torna um labirinto sem saída, mas perto dele, cada passo nos leva à vida abundante e eterna. Razão número 5. Porque só Ele nos dá perdão. Todos nós carregamos marcas de escolhas erradas, palavras ditas sem pensar, atitudes que feriram a nós mesmos e aos outros. A consequência, quando não encontra descanso, se transforma em um fardo esmagador. O homem sem Deus tenta de muitas formas lidar com a culpa, justificando-se, ignorando-a ou até mesmo anestesiando-a com distrações. Mas nenhuma dessas tentativas traz alívio real. O pecado é como uma dívida que cresce com o tempo e não há como pagar sozinho. A boa notícia é que, em Deus, encontramos perdão verdadeiro e completo. A palavra declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Aproximar-se de Deus é a única forma de quebrar as correntes da culpa e encontrar a liberdade da alma. O perdão humano é limitado. Às vezes conseguimos perdoar o outro, mas não conseguimos nos perdoar. Outras vezes carregamos feridas que ninguém pode aliviar. Mas em Cristo, o perdão não é apenas esquecimento, é cancelamento. Ele não faz vista grossa ao pecado, ele o apaga. O salmista declarou em Salmos 103, verso 12: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Sem Deus, o ser humano vive aprisionado em um ciclo de tentativas e fracassos. A culpa se transforma em vergonha, a vergonha em desânimo e o desânimo em distanciamento cada vez maior. É como carregar correntes invisíveis que pesam sobre a alma, tornando a vida amarga. Esse é o horror de viver longe do perdão de Deus. Cada erro se acumula, cada falha se repete e a consciência se torna um juiz implacável. Mas quando nos aproximamos de Deus, encontramos o sangue de Cristo que limpa, restaura e dá um novo começo.
Não importa quão profundo seja o pecado, não importa quão sujas estejam as mãos, a cruz de Cristo é suficiente. Paulo afirmou em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a vitória do perdão. A condenação que nos pesava foi removida e a liberdade tomou seu lugar. Há quem pense que pode lidar com sua própria culpa sem Deus. Tentam compensar erros com boas ações, tentam construir uma imagem de perfeição, mas no fundo sabem que nada disso remove a mancha. O pecado não se apaga com esforço humano, ele só é lavado no sangue de Cristo. O que o seu coração carrega hoje? Quais as culpas escondidas, os erros não confessados, as lembranças dolorosas que roubam sua paz? Aproximar-se de Deus é a única saída. É abrir o coração diante dele, confessar, se render e experimentar o perdão que liberta. O inverso disso é viver refém de um passado que nunca passa, é andar com um peso que sufoca, é fingir liberdade enquanto a alma continua algemada. Mas Deus nos chama para perto dele, não para nos condenar, mas para nos perdoar. Se você deseja viver de verdade, precisa experimentar o perdão de Deus. Só Ele pode reescrever a história da sua vida, apagar o que ficou para trás e abrir um novo capítulo. Aproximar-se dele é trocar condenação por graça, vergonha por honra e culpa por liberdade. Razão número 6. Porque só Deus preenche o nosso vazio. Vivemos em uma geração que se afoga na busca por sentido. Muitos correm atrás de títulos, status, dinheiro, viagens e conquistas. Entretanto, quanto mais conseguem, mais vazio se sentem. É como beber água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. O ser humano foi criado para algo maior do que apenas existir, trabalhar e morrer. Sem Deus, tudo perde o brilho. Salomão, em sua sabedoria, declarou no livro de Eclesiastes: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidades. Eclesiastes, capítulo 1, verso 2. Mas quando a vida é alinhada ao Criador, até as coisas simples adquirem significados. Salomão é o maior exemplo bíblico de alguém que experimentou tudo: riqueza sem limites, mulheres em abundância, poder absoluto, fama mundial, sabedoria inigualável. Porém, depois de provar todos os prazeres e realizações humanas, concluiu que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Isso nos mostra que, sem Deus, até os maiores sucessos são apenas castelos de areia diante do mar da eternidade. O coração humano foi feito para adorar a Deus, e quando busca satisfazer-se em outra coisa, vive frustrado. Muitos hoje tentam encontrar propósito no trabalho, em relacionamentos, no ativismo social, na política ou na fama digital. Mas cedo ou tarde percebem que não há plenitude sem a presença do Criador. Paulo, escrevendo aos Efésios, afirma: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ou seja, não somos obras do acaso. Cada detalhe da nossa existência foi planejado para refletir a glória de Deus. Você e eu não estamos aqui por acidente, mas por desígnio divino. Nosso propósito não é algo que inventamos, mas algo que descobrimos em Cristo. Quando nos rendemos à vontade de Deus, encontramos sentido, até mesmo nas coisas pequenas. O trabalho deixa de ser apenas rotina e se torna mistério. A família deixa de ser apenas obrigação e passa a ser missão. Até as lutas deixam de ser apenas dor e se tornam testemunho. Quem vive fora da vontade de Deus desiste facilmente, porque só encontra vazio no que faz. Mas quem está firmado em Cristo suporta pressões, porque sabe o que tem dentro de si. Paulo
mesmo preso e açoitado, declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Isso só foi possível porque estava preenchido internamente por algo maior. Ele não corria atrás de aplausos humanos, mas de uma coroa incorruptível que só o Senhor pode dar. O verdadeiro sucesso não depende das circunstâncias externas, mas de uma convicção interior gerada pelo Espírito Santo. Quando descobrimos que Deus vive em nós, a vida ganha novos contornos. A profissão deixa de ser apenas um meio de ganhar dinheiro e se torna uma plataforma para testemunhar. Os relacionamentos deixam de ser superficiais e se tornam campos de semeadura da palavra. Até as dificuldades, que antes eram motivo de desespero, agora se transformam em oportunidades de crescimento. O mundo pode olhar para nós e não entender, mas o brilho da eternidade dentro de quem vive em Deus fala mais alto do que qualquer explicação. A maior tragédia da vida não é morrer, mas viver vazio de sentido. Sem Deus, tudo é vaidade. Com Deus, até os pequenos gestos se tornam eternos. É em Cristo que descobrimos quem realmente somos e para que fomos criados. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Fora dele, a vida é apenas sobrevivência. Nele, a vida é a abundância. Alinhe sua vida ao Criador. Renda seus planos ao Senhor e você verá que estar completo em Deus não é algo distante, mas uma realidade presente. Razão número 7. Porque Ele é a nossa força. A vida não é terreno neutro, é campo de batalha. Há guerras visíveis, contas para pagar, doenças que enfraquecem, pressões familiares. E há guerras invisíveis, ansiedade, medo, tentações. Muitas dessas batalhas não escolhem hora, nem lugar. Elas simplesmente surgem e a pergunta é: onde buscar força para enfrentá-las? Muitos tentam vencer com sua própria energia. O resultado? Cansaço, frustração, desistência. Outros correm para apoios frágeis, amizades passageiras, vícios, autoconfiança ilusória. Mas cedo ou tarde tudo isso falha. O homem sozinho não possui força suficiente para sustentar o peso da vida. É nesse ponto que surge a revelação maravilhosa. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Aproximar-se de Deus é trocar a fraqueza humana pelo vigor divino, a limitação pelo infinito e a derrota pela vitória. O povo de Israel entendeu essa verdade logo após atravessar o Mar Vermelho. Escravos sem armas, sem exército, sem experiência militar, viram-se diante do maior império da época. Como lutar contra Faraó? Era impossível, mas Deus abriu o mar, fechou sobre os inimigos e mostrou que não há força maior do que a dele. Foi então que Moisés e o povo declararam: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Êxodo capítulo 15, versículo 2. Aqui está o segredo. A força de Deus não é apenas energia física, é sustento completo da alma. Ela abrange o corpo cansado, mas também o coração abatido, a mente confusa e o espírito enfraquecido. Ele se torna canção, porque a vitória que dá produz louvor, e se torna força porque sustenta antes, durante e depois da luta. Paulo também aprendeu essa lição. Em meio às suas fragilidades, ouviu do próprio Cristo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Veja a lógica do reino. Onde o homem desmorona, Deus ergue. Onde a fraqueza é confessada, a força se manifesta. Distante de Deus, cada queda é um ponto final. Próximo dele, cada queda é vírgula no caminho da vitória. A realidade oposta é cruel. Quem tenta lutar sozinho descobre cedo ou tarde que os gigantes são maiores do que ele. As pressões da vida esmagam, os vícios prendem, a angústia paralisa. O coração sem Deus torna-se trincheira abandonada, sem defesa, sem munição, sem esperança.
É um campo de guerra onde cada derrota aprofunda o desespero. Porém, quando nos aproximamos de Deus, a narrativa muda. O fraco encontra descanso, o caído encontra mão estendida, o cansado encontra alívio. Ele nos dá resistência para enfrentar o dia mau e, mais do que isso, dá-nos perspectiva. Cada batalha deixa de ser apenas dor e passa a ser escola de fé. Em Cristo, até a perda é transformada em aprendizado e até a luta mais feroz se torna palco de manifestação da graça. Se você está sentindo o peso das batalhas internas ou externas, saiba que a convocação de Deus é clara. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Aproximar-se dele é admitir fraqueza para receber força. Confesse sua limitação diante dele. Em oração, diga ao Senhor: eu não consigo, mas tu és a minha força. Essa entrega abre espaço para que o poder de Deus se manifeste. Troque autossuficiência por dependência. Não lute sozinho contra o que você não pode vencer. Leve as batalhas para o altar e permita que ele seja o guerreiro à sua frente. Transforme sua luta em louvor, assim como Israel ergueu cântico após a vitória. Aprenda a cantar mesmo no vale, confiando que o Senhor já está agindo. Aproxime-se de Deus. Assim você experimenta a força que não se esgota. Aprenderá a ser sustentado no deserto, fortalecido na fraqueza e levantado após cada queda. Distante dele, a vida é batalha sem vitória. Perto dele, até a luta mais dura se torna testemunho de que o Senhor é fiel. Razão número 8. Porque só Ele oferece esperança real. O ser humano foi feito para olhar adiante, para sonhar, planejar e esperar. Mas a vida é cheia de incertezas. Planos podem falhar, relacionamentos podem se quebrar, saúde pode se abalar e sonhos podem evaporar. O mundo nos promete futuro, mas o futuro que o mundo oferece é frágil, inseguro e muitas vezes ilusório. Construímos castelos de areia na praia do tempo e ao menor sopro eles desmoronam. É nesse cenário que a pergunta se torna essencial: de onde vem a esperança verdadeira? A resposta da Escritura é clara: Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aproximar-se de Deus é plantar os pés em rocha firme, em vez de areia movediça. É depositar o coração em algo que não se dissolve. É ter certeza de que o amanhã não será refém da nossa sorte ou da nossa fraqueza. O mundo oferece promessas, mas ela sempre vem com riscos. Riqueza, reconhecimento, fama e até relacionamentos são temporários. Tudo isso pode desaparecer em um instante. E quando a esperança está fincada apenas nessas coisas, o coração se torna refém da ansiedade e do medo. Quem se afasta de Deus vive a vida como quem constrói castelos na areia. Cada dificuldade, cada decepção, cada perda é um vento que leva embora tudo o que parecia sólido. A esperança humana é frágil porque depende do homem, que falha, ou do acaso, que é imprevisível. Paulo nos lembra que a verdadeira esperança não se baseia em circunstâncias. E essa esperança não é apenas promessa, é presença viva. Ter Cristo em nós significa que mesmo quando tudo parece perdido, há um ancoradouro seguro. Ela não depende de salários, aprovação social ou condições favoráveis. Ela sobrevive à doença, à injustiça, à perda e à morte. O cristão pode chorar, sofrer e até tropeçar, mas sua esperança não é abalada, porque está fincada em alguém que venceu tudo isso antes. O horror de viver sem a esperança é silencioso, devastador. A vida sem Deus transforma cada queda em derrota, cada crise em desespero, cada sonho em frustração contínua. Pessoas que não têm essa âncora vivem um ciclo de desilusão, investem tempo, energia e coração em coisas que se desfazem, e a cada colapso sentem a desesperança crescer. É como correr em uma estrada que desmorona à frente, sem nunca encontrar o chão firme.
Por outro lado, quem se aproxima de Deus experimenta a esperança que fortalece, consola e guia. Ela não promete ausência de lutas, mas garante que nenhuma luta será definitiva. É a esperança que faz o coração se levantar após a derrota. A esperança que dá coragem para continuar quando tudo ao redor desmorona. A esperança que nos faz crer no impossível porque confiamos no Deus do impossível. Além disso, a esperança em Deus não é passiva, ela transforma atitudes, nos faz perseverar em meio às dificuldades, nos faz agir com coragem quando o medo nos assombra, nos faz manter a fé quando a tentação de desistir reaparece. Não é um sonho ingênuo, é confiança ativa naquele que sustenta o futuro. Diante disso, fica a pergunta: em quem você tem depositado sua esperança? Se ela depende de circunstância ou de pessoas, precisa ser realinhada. Medita em Colossenses capítulo 1, versículo 27 diariamente. Lembrando que a esperança verdadeira está em Cristo e não em coisas temporárias. Em momentos de frustração ou medo, declare em voz alta: Senhor, minha esperança está em Ti e nada poderá me abalar. Transforme sua esperança em ação. Persevere nos relacionamentos, no trabalho e na fé, não por medo, mas por certeza de que Deus sustenta e transforma o amanhã. A vida sem esperança em Deus é como caminhar por uma ponte prestes a desmoronar. Cada passo traz ansiedade, cada tropeço traz desespero e cada perda deixa o coração mais pesado. Aproximar-se de Deus é subir em um rochedo inabalável. Sua esperança não decepciona, não falha, não abandona. Ela permanece viva, mesmo no vale mais escuro, porque Cristo em nós é garantia de que a glória ainda nos espera. Razão número 9. Porque Ele é justo. No mundo em que vivemos, a injustiça grita alto. Crimes ficam impunes, pessoas boas sofrem, mentiras prosperam e os poderosos muitas vezes escapam impunes. Quem não conhece Deus observa isso e sente revolta, descrença e amargura. O coração humano, sem referência à justiça divina, se endurece ou busca resolver tudo com as próprias mãos, muitas vezes gerando ainda mais dor e violência. A Escritura revela, porém, uma verdade que acalma e dirige, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Salmos 11, verso 7. Diferente do homem que erra, falha e se corrompe, Deus é perfeito em seus julgamentos. Aproximar-se dele não significa ignorar a dor ou a injustiça do mundo, significa confiar em quem nunca erra, jamais se engana e nunca deixa a injustiça passar despercebida. A justiça humana é falha. Quantas vezes tentamos corrigir algo, mas ao invés de resolver, agravamos ainda mais a situação. Quantas vezes o sentimento de fazer justiça com as próprias mãos gera arrependimento e ainda mais dor? É o horror de viver distante de Deus. Cada tentativa de acertar o mundo acaba sendo apenas mais caos. O homem, sem o Senhor, atua guiado por emoções, impulsos e percepções limitadas, e isso frequentemente leva à injustiça pessoal, julgamentos precipitados e conflitos intermináveis. Deus, por outro lado, é reto e completamente confiável. Sua justiça não se confunde com vingança ou sentimento humano. Ela é a medida perfeita da verdade e do amor. O Salmo 11, verso 7 reforça: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Isso significa que cada lágrima derramada injustamente será lembrada, cada ação maliciosa será confrontada, cada sofrimento será considerado em sua totalidade. Ele não erra, não deixa de agir e jamais se apressa em nosso tempo, mas no tempo perfeito tudo será posto em equilíbrio. Quando nos aproximamos de Deus, podemos descansar.
Não precisamos carregar o peso de corrigir todos os erros do mundo, de punir quem nos feriu ou de lutar para que a verdade prevaleça sozinhos. Ele é justo e podemos confiar que tudo o que é feito contra nós ou contra os outros será lembrado e tratado segundo sua perfeita sabedoria. Essa confiança nos dá paz em meio ao caos e nos liberta do ciclo de raiva e frustrações que a injustiça humana costuma gerar. Por outro lado, quem se afasta de Deus frequentemente se torna endurecido. Cada injustiça sofrida se transforma em amargura. Cada decepção se torna motivo de revolta. E cada erro do próximo alimenta desespero ou violência. Longe dele, o coração humano tenta substituir a justiça divina por justiça própria. Mas isso só produz dor, injustiça sofrida e injustiça feita. A proximidade de Deus, entretanto, transforma as perspectivas. Saber que existe um juiz perfeito que ama a justiça nos permite agir com integridade, paciência e confiança. Podemos amar, perdoar e persistir, mesmo quando o mundo parece injusto, porque a justiça verdadeira não está nas mãos humanas, mas nas mãos de Deus. Examine sua vida. Há áreas que você tem tentado fazer justiça sozinho? Entregue isso ao Senhor. Confie que Ele lembra de cada lágrima, de cada dor e de cada injustiça. Não se desgaste tentando corrigir sozinho o que está além das suas forças. Escolha agir com integridade, mesmo quando outros não fazem o mesmo, sabendo que Deus julga retamente. Ore pedindo discernimento para descansar na justiça de Deus e para não ser contaminado pelo espírito de vingança ou amargura. A justiça humana falha constantemente, a de Deus nunca falha. Aproximar-se do Senhor significa descansar nessa verdade. Cada injustiça será tratada, cada lágrima será lembrada, cada coração que confia nele pode se libertar do peso do ódio e da frustração. Longe dele, o homem se revolta, se cansa e erra. Perto dele, o coração encontra segurança, paz e confiança inabalável. Razão número 10. Porque só Ele nos guarda do mal. O mal não é apenas uma abstração, é uma realidade concreta que circunda todos nós. Ele se manifesta através de tentações, enganos, injustiças, doenças, relacionamentos abusivos e escolhas destrutivas. Quem vive distante de Deus está desprotegido, como uma presa exposta em terreno aberto. A vulnerabilidade sem proteção espiritual é profunda. Cada decisão errada, cada influência negativa, cada ataque invisível pode ferir, dominar ou destruir. A Escritura nos dá uma certeza: o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Deus não apenas observa a batalha, Ele intervém. Protege e mantém firme aqueles que se aproximam dele. A presença divina é escudo, fortaleza e segurança. Aproximar-se de Deus não é apenas uma escolha espiritual, é a única forma de enfrentar o mal com esperança e proteção verdadeira. O mal não escolhe hora, nem desculpa. Ele se aproveita da fraqueza humana, do descuido, da ignorância e da distância de Deus. O ser humano sem proteção espiritual é suscetível às armadilhas que destroem a alma e o corpo. Vícios, pensamentos destrutivos, decepções que corroem a mente e relacionamentos tóxicos que deixam cicatrizes profundas. A realidade de viver sem Deus é a insegurança constante, o medo de cair e o risco de ser vencido por forças que não conseguimos combater sozinhos. A promessa de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, revela algo essencial. O Senhor é fiel. Ele vos confirmará
e guardará do maligno. Note que Deus é fiel. A proteção divina não depende de nossos méritos ou da nossa força, mas quando falhamos, Ele permanece fiel. Guarda-nos do mal. Não significa que não enfrentaremos ataques, mas que Ele nos dará forças para resistir, discernimento para evitar armadilhas e a presença constante que nos impede de sermos destruídos. O horror de viver sem essa proteção é sutil, mas devastador. Uma decisão tomada sem Deus pode abrir portas que jamais imaginamos. Uma amizade escolhida sem discernimento pode se tornar arma contra nós. Um momento de orgulho ou rebeldia pode nos tornar vulneráveis a enganos espirituais que corroem lentamente. A vida sem a guarda de Deus é como caminhar numa floresta infestada de predadores sem defesa, à mercê de forças que não podemos dominar. Quando nos aproximamos de Deus, contudo, a perspectiva muda. A presença dele nos transforma em fortaleza viva. O diabo, que procura oportunidades na fraqueza humana, treme diante da fidelidade e do poder de Deus. A cada escolha de permanecer próximo a Ele, a cada oração, a cada palavra da Escritura internalizada, somos confirmados e protegidos. A vida passa a ter uma camada de segurança espiritual que permite caminhar com confiança, mesmo em meio às tempestades mais intensas. Essa proteção não é passiva, ela exige fé ativa, vigilância e intimidade contínua com o Senhor. Guardar-se do mal é também escolher o bem constantemente, rejeitar tentações e permanecer em comunhão com aquele que nos fortalece. A proximidade com Deus cria uma barreira invisível que nos protege das investidas do maligno, mas mantém firme a nossa paz, mesmo diante de adversidades. Examine sua vida. Existem áreas onde você tem se exposto ao mal sem buscar proteção divina? Entregue essas áreas a Deus em oração. Medite em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, declarando diariamente: Senhor, confirma-me e guarda-me de todo mal. Fortalece sua intimidade com Deus através da leitura da palavra, oração e comunhão, porque a proteção se manifesta na proximidade. Pratique discernimento. Evite situações, pessoas e decisões que abram portas ao mal, sabendo que a guarda de Deus é ativa, mas precisa de cooperação. A vida sem a proteção de Deus é vulnerável. Há ataques que podem destruir sonhos, corações e até a fé. Perto dele, porém, cada passo é amparado, cada decisão é iluminada e cada ataque é contido. Aproximar-se de Deus significa viver sob a sombra do Onipotente, seguros, mesmo quando o mal tenta se aproximar. Razão número 11. Porque só Ele nos dá propósito. Muitos passam a vida perguntando: por que nasci? Qual é o sentido da minha existência? Sem uma resposta verdadeira, o coração humano sente um vazio profundo, que cresce com o tempo. Trabalhos, conquistas, relacionamentos e prazeres podem até distrair, mas jamais preenche a necessidade de significado que Deus plantou em nós. A Escritura nos dá clareza sobre essa realidade, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Essa verdade revela que viver não é apenas existir, é fazer parte de um plano divino, é ocupar o lugar que Deus determinou e se realizar naquilo para qual fomos criados. Aproximar-se de Deus, portanto, é descobrir o verdadeiro propósito da vida. O ser humano sem Deus vive como quem caminha num deserto sem mapa. Cada passo é tentativa, cada escolha é incerteza e cada conquista é efêmera. Sem conexão com o Criador, não existe direção definitiva. O vazio se torna rotina e a vida se resume a sobreviver. O horror de viver distante de Deus é sutil, mas é real. Um coração que sente que falta algo essencial, uma sensação constante de que nada é suficiente. Quando nos aproximamos de Deus, essa perspectiva muda completamente.
Ele nos revela que fomos criados para a sua glória e para viver em comunhão com Ele. Romanos capítulo 11, versículo 36 destaca a ordem e o propósito de tudo. Deus é a origem, o agente e o destino de todas as coisas. Viver com Ele é alinhar cada passo, cada escolha e cada desejo ao plano do Criador. O propósito não é abstrato ou apenas intelectual, é vivencial, diário e transformador. A verdadeira descoberta do propósito em Cristo também muda a maneira como lidamos com dificuldades, problemas e desafios. Não se tornam apenas obstáculos, tornam-se parte de um aprendizado que nos aproxima do plano de Deus. Quem vive sem propósito se sente esmagado pelo peso da vida. Quem se aproxima de Deus entende que cada circunstância pode ser usada para crescimento, testemunho e serviço. Além disso, viver para Deus proporciona motivação que o mundo não pode oferecer. Enquanto o mundo oferece metas passageiras e prazeres temporários, o propósito divino dá significado eterno a nossas ações. Isso muda prioridades, decisões e até relações interpessoais. Aproximar-se de Deus é aprender a olhar para além do imediato e investir em algo que permanece, trazendo paz e realização profundas. E você, vive apenas para cumprir tarefas diárias ou para cumprir o propósito que Deus tem para você? Medite em Romanos 11, versículo 36, lembrando que sua vida tem origem, direção e destino em Deus. Busque alinhar suas escolhas diárias com os princípios de Cristo, tornando cada ação significativa. Ore pedindo discernimento e revelação para descobrir como servir a Deus em sua vida pessoal, profissional e espiritual. Viver sem propósito é existir sem sentido, caminhar sem direção e sentir um vazio constante. Aproximar-se de Deus é descobrir que fomos criados para a glória dele e que cada passo da vida pode ser guiado pelo plano divino. Quem está perto de Deus experimenta plenitude, significado e direção. Quem está distante, ainda que ocupe dias com atividades, permanece em desorientação e insatisfação. Razão número 12. Porque sem ele não há eternidade com vida. A morte é uma realidade que todos enfrentaremos, mas a Escritura revela que ela não é o fim definitivo. Para muitos, pensar na eternidade causa medo, angústia e incerteza. O coração humano tenta ignorar a dimensão espiritual da vida, ocupando-se apenas com o presente. Mas a verdade é inevitável. Sem Deus, a eternidade será de separação, trevas e dor. Jesus nos trouxe esperança e clareza ao declarar: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Aproximar-se dele é garantir não apenas vida plena agora, mas também a certeza de uma eternidade com alegria e comunhão. Estar longe de Deus é arriscar perder o dom mais precioso que temos, a vida eterna com o Criador. O ser humano, por si só, é limitado e incapaz de conquistar a eternidade. Sem a presença de Deus, o futuro espiritual é sombrio. Quem se afasta do Senhor caminha para trevas e separação. E mesmo que viva experiências intensas na terra, essa ausência de Deus tornará a eternidade desoladora. O horror de viver distante do Salvador é silencioso, mas eterno. Cada escolha de rejeitar Cristo, cada dia vivido sem comunhão, constrói uma barreira que um dia poderá ser intransponível. Jesus, no entanto, rompeu essa barreira com sua ressurreição. Ele não prometeu apenas vida abundante no presente, mas acesso à eternidade com ele. João capítulo 11, versículo 25 confirma isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui está a diferença vital. A vida que Cristo oferece não termina com o corpo físico. Quem se aproxima de Deus experimenta algo que o mundo não pode oferecer: segurança eterna, presença contínua do Criador e alegria plena que transcende as circunstâncias terrenas.
Viver sem essa certeza é caminhar em sombras. Os prazeres, conquistas e alegrias passageiras não podem preencher a necessidade eterna do ser humano. A ausência de Deus significa uma trajetória que leva à perda definitiva da comunhão com Ele. Cada decisão de rejeitar Cristo é, portanto, mais grave do que aparenta. Não se trata apenas de uma escolha terrena, mas do impacto eterno. Estar perto de Deus transforma a perspectiva. A morte deixa de ser um ponto final e se torna uma transição para a vida eterna. As dificuldades, perdas e sofrimentos presentes não têm a palavra final. A eternidade com Cristo é a certeza que sustenta o coração. Quem vive na presença dele sabe que a vida não termina, que o amor dele não falha e que a recompensa é incomparável. Avalie sua relação com Deus. Você tem certeza de onde passará a eternidade? Confie na promessa de Jesus em João 11, versículo 25 e declare diariamente: Senhor, eu creio em Ti, e minha vida está segura em Tuas mãos para a eternidade. Fortaleça sua fé vivendo em proximidade com Cristo. Oração, estudo da palavra e comunhão transformam o presente e garantem a esperança eterna. Evite a negligência espiritual. Viver sem Deus é desperdiçar o maior dom que Ele oferece, a vida eterna em sua presença. A eternidade não é neutra, é um destino que cada ser humano enfrentará. Sem Deus, a perspectiva é de separação, dor e trevas. Perto de Cristo, há certeza, alegria e vida que jamais se extingue. Aproximar-se dele é viver com a segurança de que a morte não é o fim, mas a porta para uma eternidade plena ao lado do Criador. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Por fim, por que devemos nos aproximar de Deus? Porque a vida sem Deus é marcada por vazio, medo, insegurança e desespero. Cada razão apresentada revela uma verdade essencial. Sem Ele, o homem caminha à mercê do caos, do mal e da própria limitação. A proximidade com Deus transforma tudo. Da vida verdadeira, paz que acalma, amor que sustenta, força que levanta, esperança que não decepciona, justiça que nos protege, propósito que orienta e a certeza de eternidade. Cada ponto é um convite à intimidade com o Criador, mostrando que Ele não é apenas uma opção, mas a própria condição para viver plenamente. Pergunte a si mesmo: estou vivendo na presença de Deus ou apenas existindo sem Ele? Aproximar-se dele não é um detalhe da fé, mas o caminho para experimentar a vida em sua plenitude, com proteção, direção, alegria e eternidade. Não adie essa decisão. Aproxime-se de Deus hoje, confie em sua fidelidade e viva a transformação que somente Ele pode operar. Cada passo dado em direção a Cristo é um passo em direção à verdadeira vida, a paz duradoura e a eternidade com alegria. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esta foi uma narração por Cideuci Ribeiro. Para adquirir a versão em e-book, basta acessar o link que estará na descrição.